Vamos orar, né? Pai, nós te louvamos essa noite, adoramos o teu nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender tua palavra, para aprender, Deus, o que o Senhor tem para ministrar a cada um de nós, pelo teu Espírito Santo. Deus, que cada um, Deus, que está aqui, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa encher os corações. Deus, em nome de Jesus Cristo, cada um, Deus, que está aqui neste lugar, que está aqui neste momento, nós declaramos, Senhor, que vai sair daqui hoje com a mente iluminada pela tua palavra, que vai sair daqui hoje lavado pela tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus, Deus, nós sairemos daqui sarados, transformados pela ação do teu Espírito Santo. Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E nessa noite, Deus, a tua palavra entra nos nossos corações e faz separação entre alma e espírito. E em nome do teu Filho Jesus, Pai, tudo aquilo, Deus, que nós entendermos que é mal, nós não praticaremos mais. Tudo aquilo, Deus, que nós entendermos que é do Senhor, nós nos aprofundaremos nisso. Deus, que a tua unção esteja sobre a vida de cada um de nós para pregar o teu evangelho, para anunciar a tua palavra. Deus, a cada um de nós foi dada a responsabilidade de pregar a tua palavra e de ensinar o povo, Deus, a quem o Senhor é, a respeito da tua bondade, do teu amor, que é derramado sobre a igreja, que é derramado sobre o teu povo. Deus, que nós possamos a cada dia estar mais e mais contentes com tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que possamos te dar graças, Deus, a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que não possamos ser murmuradores, que não possamos ser reclamadores, mas que possamos ser homens e mulheres de corações gratos ao Senhor. A tua graça nos alcançou, o teu amor nos alcançou, e nessa noite, ó Deus, nós declaramos aqui que somos uma igreja que vai te representar nessa terra e que vai fazer, Deus, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que nós iremos aonde o Senhor quer que nós formos, Pai, que nós falaremos aquilo que o Senhor quer que nós falemos, em nome do teu Filho Jesus, Pai, em nome de Jesus, uma igreja, Pai, poderosa no Senhor, na tua palavra, se levanta aqui neste lugar. Que a tua unção, que o teu poder, Deus, seja sobre cada um de nós, em nome do teu Filho Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fala assim: eu vim aqui para ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus, para que eu não seja como menino levado por todo o vento de doutrina, mas que eu venha crescer no Senhor e chegar à estatura de varão perfeito. E que a tua palavra, Deus, que hoje será ministrada, entre no meu coração e que eu possa vivê-la, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode assentar-se. Irmãos, então nós vamos continuar o assunto da semana passada, que é a respeito das alianças de Deus com o homem. Semana passada eu dei só uma introdução. Então hoje nós vamos realmente entrar nas alianças. São 7 alianças que Deus fez com o homem ao longo da Bíblia. E nós vamos entender essas alianças. Para que isso? Para que a gente venha entender, ter um entendimento melhor a respeito da palavra de Deus. Para que a gente não venha ter confusão nas nossas mentes a respeito de coisas que foram dadas a alguém, ou a um povo, ou a uma geração, e que não é mais, e que não serve mais para nós hoje. Para que nós, quando formos ensinar a palavra de Deus para alguém, ou pregar a respeito de algo, que a gente tenha entendimento sobre aquilo que nós estamos falando. Então, essas aulas que nós estaremos tendo a respeito das alianças de Deus, é algo que é de fundamental importância para a vida de um crente. A gente sabe que a palavra de Deus, ela não tem contradição. Só que se você for lê-la ou interpretá-la de maneira natural, ela está cheia de contradições. Só que quando você tem um entendimento a respeito da palavra, aí as contradições somem, desaparecem. Por exemplo, tem um versículo que fala assim: não há um justo, nenhum sequer. Mas depois lá na frente, a Bíblia nos chama de justos. Então quer dizer, está tendo uma contradição. Só que quando você passa a entender as alianças de Deus com o homem, essa contradição vai desaparecer. Porque Cristo veio, se tornou justo
e nos justificou pela fé. Então, nós, a igreja, somos considerados justos por Deus por causa do sacrifício de Cristo e porque nós cremos nele. Simplesmente pelo fato de nós crermos. Não é por nada que nós fazemos, é pelo que nós cremos. Então tem muitas outras coisas na Bíblia que também se contradizem, para quem não tem o entendimento que vocês vão passar a ter a respeito das alianças de Deus com o homem. Hoje eu vou falar a respeito de 3 alianças, mas ainda tem mais 4 para a gente estudar. E eu quero realmente que você não saia daqui com nenhuma dúvida no seu coração. Então abram sua Bíblia em Gênesis. Vamos começar com a primeira aliança, que é a aliança edênica. A aliança que Deus fez com Adão no Éden. As coisas que Deus fez com Adão no Éden, ou que Deus falou com Adão no Éden, são diferentes das coisas que Deus falou com Adão depois que Adão saiu do Éden. As coisas mudaram de uma aliança para outra. Então, cada aliança, ela sucede uma outra aliança que perde o valor. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Então, toda aliança, irmãos, ela é firmada entre Deus e alguém. A primeira aliança foi firmada entre Deus e Adão, no Éden, no jardim do Éden. Gênesis 2, o versículo 15, aliás. As condições que Deus colocou para Adão. Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, a primeira coisa que o homem tinha que fazer no jardim do Éden, obrigação do homem, cultivar e guardar, proteger. O homem tinha essa incumbência de estar cultivando o jardim, cuidando do jardim e guardando o jardim. Deus, quando ele colocou Adão no jardim, todas as coisas lá já estavam prontas. As árvores já davam frutos. Ele não teve que plantar nada. Deus, quando colocou ele lá, tudo estava pronto. Ele tinha somente a obrigação de guardar e cultivar. Deus não gosta de ninguém preguiçoso. Deus não confia nada aos preguiçosos. Então a primeira condição que Deus colocou para Adão no Éden, que ele devesse guardar e cultivar o jardim. Depois, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A segunda condição que Deus colocou para o homem lá, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia comer de todas, inclusive da árvore da vida. A árvore da vida estava lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá, e tinha mais uma infinidade de árvores que ele poderia se alimentar de todas elas. Mas Deus falou: ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque se você comer, você vai morrer. Então as condições eram essas. Era difícil, irmãos, guardar, cultivar e não comer de uma árvore. Olha o tanto que Deus facilitou as coisas para ele. Mas mesmo assim ele foi seduzido. A mulher foi seduzida pela serpente. A serpente, usada pelo diabo, seduziu a mulher, a enganou, e ela então viu que a árvore era boa, que a árvore era bonita, foi lá e comeu do fruto da árvore que Deus falou que não deveria comer. E quando ela come, ela chama o marido dela e ele também come. E aí os dois pecam contra o Senhor. E aí, o que acontece? O juízo de Deus aqui para eles era o seguinte: se você comer, certamente você vai morrer. Irmãos, Deus ele sempre vai nos dar o livre-arbítrio. Até no Éden, o homem tinha um livre-arbítrio de comer ou não comer. Hoje você tem o livre-arbítrio de pecar e não pecar. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que é certo ou o errado. Você tem o livre-arbítrio de Deus, porque Deus nunca quis manipular o homem. Deus nunca quis ser manipulador. Deus nunca quis fazer do homem um robô. Mas Deus sempre quis que o homem deliberadamente o amasse. Tem pessoas que quando elas têm um relacionamento de um namoro, ou estão casadas com alguém, e aquela pessoa deixa de gostar dela, o que ela faz? Muitas pessoas acham ruim e querem forçar aquela pessoa a estar com elas. Se você me largar, eu te mato. Irmãos, quando uma pessoa deixa de gostar de outra, e a pessoa quer forçar aquela pessoa a viver com ela, isso é bom? Não é. Mesma coisa é Deus. Deus não quer que você sirva a Ele forçadamente. Deus não quer que você venha para a igreja forçadamente. Mas Deus quer que você deliberadamente e por amor o sirva e esteja a cada dia mais procurando
viver uma vida na presença dele. Assim que funcionam as coisas com Deus. Vamos falar primeiro sobre as bênçãos desfrutadas. As bênçãos que o homem desfrutava no jardim. Gênesis 1, versículo 26. Isso aqui, ele tinha tudo isso se ele continuasse em obediência. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então a primeira coisa que Deus deu para o homem: domínio sobre todos os animais, aves, peixes e sobre toda a terra. Deus deu o domínio. O homem dominava, o homem governava sobre tudo isso. O homem era senhor de tudo isso. Isso era uma bênção ou não era? Era uma bênção. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então no versículo 28, Deus abençoou eles e disse: sede fecundos. O homem não tinha pecado ainda, mas ele iria ter relação sexual com a mulher. Ele não tinha caído, mas Deus falou para ele: sede fecundos. Então quer dizer que ele ia ter relação sexual com a mulher, mesmo sem cair no pecado. Muitas pessoas acham o seguinte: graças a Deus que Adão e Eva pecaram, porque senão não ia ter sexo. Então para que Deus criou o órgão sexual do homem e da mulher? Ficar de enfeite? Então o sexo foi uma bênção que Deus deu para o homem e para a mulher. Depois ele falou: multiplicai. O que é isso? Tenham famílias, tenham filhos. A família, irmãos, é uma bênção de Deus para o homem. E o homem teria isso lá no Éden também. Se ele não tivesse caído, ele teria multiplicado e enchido a terra e sujeitado a terra. Pastor, mas como é que seria o futuro do homem se ele não tivesse caído? Eu vou passar um dever de casa para você hoje. Como é que seria o futuro do homem? Você vai ler Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Você vai ler esses 4 capítulos em casa e você vai entender qual era o propósito de Deus para o homem. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Era para ser só isso, irmãos. Não era para ter Gênesis 3 até Apocalipse 20. O propósito de Deus para o homem era Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Então você vai ler em casa esses 4 capítulos para você entender o propósito de Deus na vida do homem. Amém? Versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Ou seja, o homem era suprido. O homem não tinha falta de nada. O homem não tinha necessidade de nada. Deus mesmo plantou a erva para dar a ele a semente, para que ele pudesse comer das sementes. Deus mesmo plantou as árvores que davam frutos, para que ele pudesse comer dos frutos. O homem no jardim, ele não era carnívoro. Ele comia somente frutas, os legumes e as sementes. Aí você vai falar: graças a Deus então que o homem pecou, porque agora eu posso comer uma picanha, né? Então o homem era suprido. Deus mesmo plantou tudo e pôs ele lá e falou: ó, coma de tudo. O homem não precisava plantar, ele precisava cuidar. Deus mesmo plantou. Amém? Versículo 30. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. Ou seja, todos os animais deveriam comer o quê? Planta. Animal não comia animal. O leão não comia ovelha. Tudo que os animais comiam era as plantas. Os animais não eram carnívoros. Isso também é uma bênção ou não é? Porque hoje, se você der de frente com o leão, irmão, o leão vai te comer. A não ser que você tenha uma fé muito boa para ele ficar com a boquinha fechada, né? Ou que você seja muito íntimo de Deus para o leão ficar quieto. Caso contrário, irmão, você vai ser devorado por ele. Amém? Então era uma bênção. O homem dominava sobre os animais. Os animais também não comiam o homem. Os animais comiam plantas. As aves comiam plantas. Capítulo 2, versículo 10 até o versículo 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison,
é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Irmãos, para que existia ouro no Éden? Para que Deus deixou ouro para o homem, para Adão e Eva? E ele fala: o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Olha só, Deus deixou ouro e pedras preciosas para o homem. Agora você quer saber para que Deus deixou isso? Você vai ver isso lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Então você vai estudar em casa e vai entender. Então Deus deixou o homem com ouro e com pedras preciosas. Versículo 13: o segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Então lá no jardim tinham esses 4 rios, que Deus deixou também para o homem. Uma das maiores bênçãos que Deus deixou para o homem agora. Até agora nós vimos que Deus deixou para o homem, vamos recordar: domínio sobre todos os animais, fecundidade, família, suprimento. Os animais comiam plantas e havia ouro e pedras preciosas. Até agora nós estamos vendo isso, certo? Gênesis 2, versículo 20 até o 24. Isso aqui foi uma das maiores bênçãos que Deus deixou para o homem. Versículo 20 até o 24. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então outra bênção que Deus deixou para o homem: a mulher. Irmão, o homem tinha tudo que precisava. Ele foi fazer algo que não precisava. Deus deixou ele suprido com tudo, mas ele preferiu desobedecer a Deus. Então Deus deixou a mulher como uma bênção para o homem. A mulher é uma bênção para nós, não é? A mulher é uma bênção na vida do homem, irmãos. Às vezes o homem ele quer casar com a mulher do jeito que ele quer, né? Eu queria casar com a mulher que fosse assim, 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 assado. Mas só que aí ele vai casar com outro totalmente diferente. Para quê? É para que ele possa aprender e mudar com aquela mulher. Outra bênção que o homem tinha lá no Éden: o homem ele era vestido da glória de Deus. Abram em Gênesis 3:8. O homem tinha uma roupa espiritual, não era uma roupa natural. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, o homem até então ele andava nu, naturalmente falando. Só que ele não se via nu. Ele só foi se ver nu quando ele pecou. Aí ele viu a sua nudez, e ele, quando ouviu a voz de Deus, ele teve medo e se escondeu. A Bíblia fala que o homem, mesmo estando nu, ele não se via nu. Ele só se viu nu quando caiu. Deus falou: acaso você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Comi. A Bíblia fala assim, olha, que todos pecaram, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o homem cai, quando o homem peca, quando o homem entra no pecado, ele está destituído da glória de Deus. A glória de Deus envolvia o homem. Só que quando ele caiu e pecou, ele foi destituído dela. E aí ele se viu sem a glória do Senhor. Amém? O pecado, irmãos, ele trouxe isso para o homem. A glória do Senhor saiu dele. Aleluias? Então isso era uma bênção muito grande que o homem tinha. Ser vestido da glória de Deus. Vocês veem que a mulher foi uma bênção para o homem, que Deus deu para ele. Só que a bênção que Deus deu para ele tornou-se no motivo dele cair.
Muitas vezes a bênção que Deus te dá é o motivo da sua queda. Pode ser aonde você vai cair. Mas por quê? Porque ele não quer viver de acordo com a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que abandonaram a mulher, casaram-se dentro da igreja, abandonaram a mulher, simplesmente porque quiseram. E isso não é bíblico, isso é um pecado. Você casou e abandonar a sua esposa ou seu marido sem motivo bíblico. Isso é um pecado. Então, a gente vê que muitas bênçãos de Deus para nós, muitas vezes, se a gente não cuidar, se a gente não souber usar, se a gente não for maduro espiritualmente falando, a gente cai. E eu creio que o que faltou para Adão naquele dia foi maturidade, porque Adão, ele até então estava tendo uma vida com Deus, na presença de Deus, mas se deixou levar por uma oferta. Ele poderia ter por não, né? Mas infelizmente aconteceu. E aí veio a queda do homem e o pecado entrou na vida do homem. Aí o juízo de Deus para eles. Vamos abrir aqui em Gênesis 3,14. Nós estamos falando sobre a aliança no Éden, aliança edênica, certo? Como funcionavam as coisas no Éden, ok? O juízo de Deus. Gênesis 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Esse juízo aí, foi para o diabo ou foi para a serpente? Para a serpente, um animal, não foi para o diabo. Deus falou: olha, visto que isso fizeste, quem fez, irmãos, foi a serpente, induzida pelo diabo. Ela se deixou usar pelo diabo. Pastor, mas um animal se deixar usar, como é que é isso? Irmãos, é que a gente não tem um entendimento de como eram as coisas lá. Em Gênesis 3:1, olha aqui: mas a serpente, falando da serpente, não está falando do diabo não, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, ou mais astuta. Se está falando que a serpente ela era mais astuta do que todos os animais, quer dizer que havia astúcia nela. Se havia astúcia nela, é porque ela raciocinava. Ela era astuta. E você vê que ele fala assim, ó, que ela era mais astuta dos animais. Quer dizer que os outros animais também eram. Os animais também tinham raciocínio. Está entendendo? E ela sofreu um juízo de Deus nela. Então quer dizer que a culpa foi dela. O diabo a induziu e ela falou. Quer dizer então que os animais falavam. E você vê que quando a serpente fala com Eva, olha aqui, versículo 2. Versículo 1 ainda, Gênesis 3:1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Ela falou: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher. Olha para você ver que a mulher não estranhou o fato dela conversar. Foi natural. Eva respondeu naturalmente para a serpente. Havia comunicação, conversavam entre si. Então o juízo foi para a serpente, porque ela deu lugar para o diabo. Ela foi usada pelo diabo. Agora Gênesis 3, versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse juízo aqui agora, que Deus está falando, é para Satanás, é para o diabo. Eu vou colocar inimizade. Olha só, para você ver que eles eram amigas. Colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. Só que o diabo entendeu que seria o filho dela. Por isso que o diabo usou Caim para matar Abel, porque achou que Abel ia pisar na cabeça dele. Só que não era. Deus estava falando desse descendente, Jesus. Amém? Estão dando para entender aí? Eu ministrei um estudo aqui na terça-feira a respeito disso. Depois, quem quiser ouvir, está lá no YouTube. O nome da ministração foi Duas Sementes: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Depois vocês vão lá no YouTube, põe meu nome, aí vocês vão ver uma dessas ministrações e vão entender a respeito dessas duas sementes aí. O estudo que eu fiz, tá? Que eu ministrei aqui na terça-feira. Não vou aprofundar nesse assunto aí, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Então, o juízo primeiro para a cobra, para a serpente, depois para o diabo. Agora no versículo 16, Gênesis 3,16. E a mulher disse:
multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Ou seja, haveria dor? Haveria, mas era pouquinho. Que ele fala, eu multiplicarei. Então haveria uma dor pequenininha, mas havia, para ganhar filhos. Amém? Só que essa dor foi o quê? Multiplicada sobremaneira. Coitada, irmão da mulher. A mulher sofre para ganhar neném, né? Hoje tem cesariana aí, que a mulher vai lá, faz um cortezinho, né, e tira o neném. Muitas vezes ela nem sente dor. Mas o parto natural, o parto, né, normal, chamado, é muito doloroso para a mulher. E ele continua no juízo para a mulher: em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então seria a partir desse momento é que o desejo dela estava sujeito ao marido, e ela estava debaixo da governança do seu marido. Esse foi o juízo para a mulher. E o juízo para o homem, versículo 17. E a Adão diz: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Você viu qual foi o motivo do homem? Primeiro, ele atendeu à voz da mulher, por isso teve juízo para ele. Se ele não tivesse atendido à voz da mulher, não teria juízo para ele. O juízo para ele veio porque ele atendeu à voz da mulher e comeu. Então ele falou: a terra é maldita por tua causa. Irmãos, a terra no Éden era uma terra abençoada e tornou-se maldita por causa do homem, por causa do pecado do homem. Porque Deus falou para o homem: ó, sujeitai, governai, dominai sobre toda a terra. E outro juízo para ele: em fadigas obterás dela, da terra, o sustento durante os dias da tua vida. Ou seja, agora você vai ter que trabalhar até fadigar para a terra dar o alimento para você. Você tinha tudo plantado, eu plantei tudo no jardim para você, mas agora você que vai ter que plantar. Por isso que Deus tirou ele do jardim. Abram aí para vocês verem em Romanos capítulo 8, 18 até o 22. Pois tenho para mim, isso aqui Paulo falando, que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que o homem perdeu lá no Éden vai ser revelada nele de novo. Então as aflições não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação, olha só, a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção. Olha, irmãos, a criação, ela um dia será liberta. Você vê que a terra é maldita por causa do homem, mas um dia ela vai ser liberta. Ela foi amaldiçoada por causa do homem, mas um dia ela vai ser liberta do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, quando os filhos de Deus se manifestarem em glória novamente. A Bíblia fala, irmãos, que a criação aguarda esse momento. Ela está aguardando esse momento. Quando é que isso vai acontecer, pastor? No novo céu e na nova terra, quando ela for transformada. Isso nós vamos ver lá na frente também. Porque sabemos, versículo 22, que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Mas um dia, irmãos, a criação vai ser liberta de tudo isso. Os animais, irmãos, vão voltar a ser como era no Éden. O leão vai estar no mesmo pasto com o cordeiro. O leão vai comer o quê? Planta. Vai ser tremendo, irmãos. O Éden vai voltar para nós. Nós vamos voltar a viver aquilo que Adão viveu, mais Eva. Esta, irmão, é a redenção do homem. O que é redenção? Redenção é quando você perde uma luta, e aí você tem a revanche, e você se redime, você vence novamente.
Então aquilo é a redenção do homem que uma vez havia perdido. Isso vai acontecer novamente. A redenção dos nossos corpos. Os nossos corpos serão transformados em glória novamente. A Bíblia fala assim que, assim como há distinção entre estrelas e estrelas, assim também haverá distinção entre alguns corpos e outros corpos. Uns brilharão mais, outros menos, mas todos brilharão. Irmãos, nosso corpo vai ser transformado desse corpo corruptível para um corpo incorruptível. Nós estaremos vivendo o que Adão viveu. Amém? Mas é assunto lá para frente. Versículo 19 de Gênesis 3, voltem lá. Relembrando, nós estamos falando da aliança de Deus com o homem no Éden. Aliança edênica. Acharam? No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus não falou se ele comesse ele morreria? Ele não comeu? Então agora ele vai morrer. Que Deus falou para ele: se você comeu, certamente você vai morrer. E ele comeu e ele certamente morreu. Ele teve uma morte espiritual, foi destituído da glória de Deus, mas também teve uma morte natural do seu corpo. Seu corpo morreu. Estão entendendo? Então a morte passou a entrar, a reinar na terra por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria morte. Ixi, e agora? Se não houvesse pecado, não haveria morte. O que aconteceria então com o homem se ele não tivesse pecado? Vocês lembram que Deus, ele arrebatou Enoque vivo? A Bíblia fala assim que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Se o homem, Adão, não tivesse caído, a mulher, provavelmente eles não morreriam, seriam arrebatados para o céu, para cumprir Apocalipse 21 e 22, que você vai ler em casa. Amém? Então, provavelmente o homem seria arrebatado vivo, não teria morte, não teria dor, eles já iriam com o próprio corpo glorificado para o céu. Gênesis 3, 22 até o 24. Aliás, Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então eles se viram nus. E o que é que Deus fez para eles? Fala assim: roupas. De quê? E pele tem que vir de onde? Dos animais. Então Deus, ele teve que sacrificar um animal para cobrir o pecado de Adão e Eva, a vergonha de Adão e Eva. A partir daí, irmãos, vai ser estabelecida uma nova aliança de Deus com o homem, da qual há necessidade de sacrifícios, para que o homem seja considerado justo diante de Deus. Então Deus mesmo foi lá e fez o primeiro sacrifício, matou um animal e vestiu o homem e a mulher. Isso aponta para quem? Para Jesus, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele cresce tivesse vida e vida em abundância. Então isso aqui está simbolizando o sacrifício de Cristo, que morreu para cobrir os nossos pecados, para que nós fôssemos encontrados aceitos por Deus, porque senão, irmãos, nós não seríamos aceitos por Deus de maneira nenhuma. Gênesis 3, versículo 22 agora. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, olha o que Deus fez. Deus falou assim: olha, o homem se tornou como um de nós. Para quem Deus falou isso? Para o Filho e para o Espírito Santo, conhecedor do bem e do mal. E para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Se ele comesse, irmãos, da árvore da vida e vivesse eternamente, ele não morreria. E ele iria viver uma vida eterna no pecado. O ato de Deus expulsar o homem do jardim foi um ato de amor, para que ele não vivesse eternamente no pecado. Porque viu que ele desobedeceu uma vez, ele ia desobedecer de novo. Deus fala assim: olha, vocês não comam da árvore da vida. Vocês acham que eles iam obedecer? Não ia. Então, Deus os expulsa.
Então foi um ato de amor de Deus para com o homem, e não uma crueldade. Então, irmãos, o homem no Éden, ele não tinha consciência do que era pecado. O homem no Éden não tinha consciência do que era maldade. O homem no Éden não tinha consciência do que era medo. O homem no Éden não tinha consciência do que era falta. Mas depois que ele caiu, ele passou a ser conhecedor de todas essas coisas. Ele conhecia tanto o bem como o mal. Ele passou a conhecer o medo. Tanto é que Adão falou: quando ouvi a tua voz, eu tive medo. Então o homem não tinha medo, o homem não tinha pecado, o homem não tinha falta, o homem, sabe, ele tinha tudo de bom. Mas um dia nós viveremos isso novamente. Então essa, irmãos, foi a aliança de Deus com o Adão no Éden. Como eu falei, toda aliança tem os termos e tem juízo. Todas. Termo e juízo. Termo é o quê? Condições e juízo. Condições, bênçãos e juízo. Condições, bênçãos, maldição e juízo. Todas elas têm.